Olá, estamos iniciando uma aula de circunferência trigonométrica. Essa é a primeira aula de circunferência trigonométrica. Na primeira parte teremos a parte teórica, depois teremos exercícios para fixar essa parte teórica. Vamos trabalhar aqui com arcos e ângulos. Essa circunferência aqui de centro O, vamos determinar o que é arcos. Eu vou fazer aqui um ponto, que eu vou chamar de ponto A. E vou fazer aqui outro ponto, que eu vou chamar de ponto B. Então, eu tenho uma circunferência, então se eu pegar um ponto A e o ponto B, esse pedacinho aqui de A a B é chamado de arco, que é representado por AB com um arcozinho em cima. Mas, se você observar, eu tenho dois arcos, o AB menor e o AB maior. Então, para identificar, para não criar dúvidas qual arco é, você pode colocar um ponto aqui, que eu vou chamar de X. E eu vou botar um ponto aqui que eu vou chamar de Y. Então, se eu falar assim, arco AXB, você já vai saber que é o arco menor. Se eu falar AYB, você já vai identificar que é o arco maior. Então, o que é arco? É uma parte da circunferência, ou também pode ser toda ela. A gente vai ver mais adiante sobre o arco nulo e o arco de uma volta. Diâmetro, ou arco de meia volta. Então, aqui eu tenho o centro. Se eu traçar uma linha passando pelo centro da circunferência, aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Então, eu tenho o diâmetro, que divide a circunferência em duas partes iguais. Então, AB também é um arco, só que é um arco de meia volta. Também é chamado de semicircunferência. A metade do diâmetro, nós temos o raio. Se eu pegar o diâmetro e dividir em duas partes, eu vou ter o raio. Então, aqui nessa circunferência, o diâmetro é igual ao arco AB. E o raio é o arco AB dividido por 2. Então, se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, eu tenho o raio. Arco de uma volta. O arco de uma volta, eu vou pegar um ponto aqui, que eu vou chamar de A. Então, se eu sair desse ponto e rodar a circunferência todinha, eu vou ter aqui o ponto B. Esse aqui é o arco de uma volta, é uma volta completa. O arco nulo. O arco nulo é quando eu tenho um ponto A e em cima do ponto A eu coloco o ponto B. Então é chamado aqui de arco nulo. Ângulo central. Quando eu tenho o centro da circunferência, se eu traçar aqui uma reta, que eu vou chamar de ponto A. Outra reta, do centro até a extremidade da circunferência, que eu vou chamar de B. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, é o ângulo central. Esse ângulo central, ele é igual ao arco AB, que é esse pedacinho aqui, ó. Mais adiante nós iremos ver um pouco mais aprofundada a questão do ângulo central. Continuação, medida e comprimento de arco. Eu vou traçar uma linha aqui do centro até aqui, que é o centro da circunferência. Vou chamar de ponto A aqui.
E aqui eu vou chamar de ponto B. Esse ângulo aqui, vamos supor que ele meça 120 graus. Se esse ângulo central ele medir 120, o arco AB vai medir quanto? Isso, muito bem. 120. Então, o ângulo central é igual ao arco AB. Vou fazer outro aqui. Vou pegar aqui um ângulo de 45 graus. Vou chamar aqui A e B. Se esse ângulo aqui mede 45, quanto é que vai medir o arco AB? Também mede 45. Então, o ângulo central é igual ao arco AB. Grau. O que é o grau? O grau é quando eu pego a circunferência, uma partezinha dela, ou seja, uma volta completa é 360. Então, se eu pegar uma volta e dividir por 360, eu vou ter o grau. Só que dentro do grau, nós temos os submúltiplos. Nós temos o minuto e nós temos o segundo. O que é o minuto? O minuto é você pegar um grau e dividir por 60. O símbolo que representa o minuto é esse aqui, ó. Tá? E o segundo é você pegar o símbolo do minuto. O minuto é você pegar o segundo é você pegar 1 minuto e dividir por 60. Então, segundo e minuto são submúltiplos de grau. E o radiano? O que é o radiano? O radiano é o seguinte, vou traçar aqui uma reta. Vou chamar de A. Isso aqui é o raio. Então, se nós pegarmos esse raio e medirmos, e colocarmos aqui, ó, o que vai acontecer? Esse pedaço aqui, ele é do tamanho do raio. Então, ele equivale a 1 radiano. Isso vale para qualquer tamanho de circunferência. Então, esse pedaço aqui, ó, que é o raio, que é do A até o O, é o mesmo desse aqui. Então, o radiano, ele mede o tamanho do raio. Não importa o tamanho do raio, mas sempre um radiano vai ser igual ao raio. Nas atividades que nós iremos fazer, eu vou explicar melhor a respeito do radiano. Vamos lá para a atividade. Vamos ver essa questão número 1. Um arco mede 30 graus. Qual é a medida desse arco em radianos? Então, aqui eu tenho 30. Ele quer saber quanto é que mede radianos. Para podermos fazer a conversão, nós usamos uma regra de 3. Pi radiano, ele equivale a 180 graus. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vai ficar 180 pi radiano. E vamos colocar o 30 graus debaixo do 180. E aqui eu vou chamar de x. Multiplico cruzado, que vai ficar da seguinte maneira. X vezes 180, 180 vezes x. 30 vezes pi radiano,
pode botar RD ou pode botar rad. Tanto faz. O 180 está multiplicando. Ele vai passar como? Vai passar dividindo. Vai ficar x é igual a 30 vezes π radiano dividido para 180. Eu posso cortar aqui, ó. O que é que vai sobrar? Vai sobrar 3 π rad e 18. Dá para simplificar 3 e 18? Dá. Por quanto? Posso simplificar aqui por 3. E o 18 também eu posso simplificar por 3. Simplificando, vai ficar da seguinte maneira. X é igual a 3 dividido para 1. Aliás, 3 dividido para 3 vai dar 1, né? Repete aqui o π rad. 18 dividido para 3 vai dar 6. Vou botar para cá. X é igual a 1 vezes π, π. Então, encontramos aqui x é igual a π sobre 6 radiano. Isso significa que 30 graus em radiano equivale a π sobre 6. Observe esse outro exemplo, essa outra atividade. Em uma circunferência, um ângulo central mede π sobre 4 radianos. Quanto mede esse ângulo em graus? Para poder convertermos, tem duas maneiras de você fazer essa conversão de radianos para graus. Uma é a regra de 3. Essa daqui. Você coloca lá 180 π rad, ou só o RD. Você coloca π sobre 4 aqui. E aqui você vai colocar x. E é só multiplicar cruzados. Mesmo processo. X vezes π rad igual 180 vezes π sobre 4 rad. Π rad está multiplicando. Vai passar como? Dividindo. Deixa eu botar bem aqui. Então vai ficar x é igual a 180 π sobre 4 rad dividido por π, x é igual. Você pode cancelar este com esse, rádio com rádio, elimina. O π também você pode eliminar. Como é que fica aqui a conta? 180 vezes. Eu cancelei aqui. Só que como é uma fração, tem que deixar 1 sobre 4. Aí é só fazer a multiplicação. 180 vezes 1, 180. Dividido para 4. Então, 180 dividido para 4 vai dar 45. Ou seja, significa que π sobre 4 rad
é igual a 45. Então, eu posso converter radiano em graus e graus em radiano. Essa conta aqui, você pode usar outras maneiras, pode simplificar também. Se quiser aqui, ó, 180, pode simplificar por 4 já direto, pode fazer. Então, vai depender da sua maneira aí que você vai fazer. A outra maneira que a gente pode fazer essa conta, ela é mais prática. Então, π sobre 4 rádio. Quanto é que vale π radiano? Eu falei que π radiano vale 180. Então, é só você pegar, tirar o π radiano e colocar 180 e dividir por 4. Então, vai ficar 180 para 4, vai dar 45. Então, é muito mais prático, mais rápido, né? Aí você escolhe a maneira que você acha melhor, né? Se quiser fazer a conta todinha, dá o mesmo resultado, 45. Ou você pode tirar o π radiano, colocar 180 e dividir por 4, que vai dar o resultado. Vamos para a próxima atividade. Nessa atividade número 3, nós temos quanto mede em graus o arco de 1 radiano? Olha só, eu falei que 180 equivale a π radiano. Π vale quanto? Aproximadamente, né, 3,14. De arredonda. Como eu quero saber 1 radiano, eu tenho que tirar o π e colocar 3,14. Então vai ficar assim, ó. Aqui permanece 180. E aqui você tira o π e coloca 3,14. É só você lembrar disso aí. Aí coloca aqui rádio. Agora, você vai pegar 1 radiano e vai colocar aqui, ó, 1 radiano. Vai colocar debaixo do 3,14. E aqui você coloca o x. E a conta é a mesma, a regrinha de 3. Multiplicando em forma de x. Como é que vai ficar aqui? X vezes 3,14 rádio vezes 3,14 rádio vezes x igual 180 vezes 1 rádio. Agora, 3,14 está multiplicando x, passa dividindo. Fica x 180 vezes 1 rádio dividido para 3,14. Aqui você pode cancelar a palavra rádio. 180 vezes 1 é o próprio, né? Então, você vai dividir 180 dividido para 3,14, que vai dar 57 aproximadamente, né? Cinquenta e sete vírgula 3 graus, aproximadamente. Muitos alunos têm dificuldade de fazer essa divisão. Então é bom que você busque uma videoaula para compreender. Só que aqui dá para fazer mais ainda. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse cara que está depois da vírgula, que é o 0,3 graus, tá? E vai multiplicar ele por 60. Quando você multiplicar por 60, vai dar 18 minutos. Na parte teórica eu falei que 1 grau equivale a 1 sobre 60. Então, como aqui eu estou em grau, basta eu multiplicar por 60, que eu vou encontrar em minutos. Então, a resposta fica 57 graus, 18 minutos. Aqui você não coloca nada, nem sinal de mais, de menos, só escreve o número.
Então, 1 radiano equivale a 57 graus e 18 minutos. Nessa outra atividade, fala assim: em uma circunferência de raio 3 cm, toma-se um arco AB de comprimento de 4,5 cm. Qual é, em radianos, a medida desse arco? Então, eu vou descrever esse arco aqui. Vou colocar aqui, tá bom? Vou fazer aqui raio. Vou chamar aqui de AB. Ele fala que o raio mede 3 centímetros. Então, aqui o raio mede 3 centímetros. E ele fala que o comprimento do arco, que é essa parte aqui, AB, 4,5 centímetros. Vou chamar aqui esse ângulo central de alfa. E ele quer que você faça a conversão desse arco AB, ele quer em radianos. Como é que você vai utilizar como você vai proceder para poder encontrar este camarada aí? Tem uma formulazinha que você pode utilizar, que é essa daqui, ó. Alfa é igual o L, que é o comprimento do arco, dividido pelo raio. Então, basta você substituir aqui e vai encontrar o valor. Então, vai ficar alfa é igual. Quanto é que mede o arco AB, que é o L? 4,5. E o raio? 3 centímetros. Então, dividindo 4,5 dividido para 3, vai dar 1,5 rádio. A outra maneira que você pode fazer é a seguinte. Você pega aqui, ó, um radiano, equivale a 3 centímetros. Por que 3 centímetros? Na parte teórica eu falei que um radiano, o tamanho de um radiano é o tamanho do raio. Então, um radiano equivale a 3 centímetros aqui. Se fosse 4, seria 4. Se fosse 10, 10 também. Então, você pode fazer uma regrinha de 3 aqui. Aí fica da seguinte maneira. Como ele quer saber em radiano, aqui é o x. E aqui você coloca o 4,5. Agora é só fazer a multiplicação em forma de x. X vezes 3. 3 centímetros vezes x. 4,5 centímetros vezes 1 rádio. Se você quiser eliminar logo de antemão o centímetro aqui, pode fazer. Agora, para multiplicando, faça dividindo. Aqui você pode multiplicar se quiser. 4,5 vezes 1, 4,5. Coloca o rádio aqui, que vai dar a mesma resposta, né? 1,5 radiano. Então, você tem duas maneiras de responder essa questão. Vamos para a próxima atividade. Atividade número 5. Qual é o comprimento de um arco de 72 graus sobre uma circunferência de raio 8 centímetros? Aqui nós temos o raio 8 centímetros e o ângulo central. Aqui eu tenho o arco AB. Ele quer saber quanto é que mede esse arco AB, só que ele quer saber em centímetro. Por que eu sei que ele quer saber em centímetro, sendo que no comando ele não falou? Porque o raio é 8 centímetros. Como o raio está em centímetro,
o arco AB tem que ser dado em centímetro. Como vamos fazer para calcular o arco AB em centímetro? Eu vou pegar uma volta completa, que equivale a 360 graus. Eu vou montar uma regra de 3. O comprimento da circunferência, no caso, quando ele dá o raio, é de 2π vezes o raio. Então, se eu quero saber o comprimento de uma circunferência em centímetro ou metro, claro que isso vai depender do raio, basta eu usar 2πr. Em grau, 360. Como aqui o ângulo central é em grau, eu vou montar essa regrinha aqui. Pego 72, coloco debaixo 360. E aqui eu coloco x, que é o valor que eu vou descobrir. E multiplico em forma de x. Vamos lá multiplicar depois de substituir os valores aqui. Lembrando que π vale 3,14 aproximadamente para fim de cálculo. O raio ele deu aqui. Vai ficar x vezes 360, está aqui, igual 72 vezes 2π. Se você quiser substituir logo o π, já pode substituir, mas ainda não vou fazer não. Vou substituir só o raio, que vale 8 centímetros. Se quiser multiplicar aqui, pode multiplicar, mas eu também não vou fazer, porque a simplificação ela te dá um resultado mais fácil de visualizar. Mas se quiser multiplicar, sem problema algum. Vai ficar como? 360 vezes x está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vou repetir 72 graus vezes 2π e vezes o raio aqui. 360 vem aqui para baixo, dividindo. Agora eu vou trabalhar com a simplificação. Eu posso simplificar, no caso aqui, por exemplo, 2. Posso dividir por 2, posso dividir 360 por 2. Aqui também um 8. Mas eu vou acelerar um pouquinho. Eu vou dividir esse cara aqui por 72 e o 360 por 72. Se você não sabe fazer essa divisão assim, grande, começa por 2, vai por 2, vai por 3, por 4 e vai fazendo. Como é que fica aqui a conta? 72 dividido para 72 vai dar 1. Vou deixar 1 aqui, só para você ver, visualizar. Vou repetir aqui o 2π, vou repetir aqui o 8. 360 dividido para 72 dá 5. Vai ficar x igual. Aqui eu vou multiplicar. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 8, 16. Então vai ficar 16 π dividido para 5. 16 dividido para 5 vai dar 3,2 vezes π. Quanto é que vale π? 3,14. Vai ficar 3,2 vezes 3,14. X é igual. O valor que eu vou achar aqui é um valor aproximado, né? Porque o π é um valor aproximado. Então vai dar aproximadamente, multiplicando, 10,05 centímetros. Então, x é igual a aproximadamente 10,5 centímetros. É quanto mede esse arco AB aqui. Na próxima atividade, fala assim: determine a medida do menor ângulo alfa formado entre os ponteiros de um relógio que marca 2h40. Vamos fazer aqui o seguinte: esse ponteiro pequeno é o ponteiro da hora. Vou traçar aqui uma linha. Se você perceber aqui, o menor ângulo vai ser esse aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Ele quer saber quanto é que mede esse ângulo.
2h40, o ponteiro da hora está chegando no 3. E o ponteiro do minuto está exatamente em cima do 8. Dá para gente saber quanto é que vale esse pedacinho aqui, ó? Do 8 o 7, do 7 o 6, do 6 o 5, do 5 o 4 e do 4 o 3? Basta eu pegar uma volta completa, 360. Se eu contar aqui, vai ter 12 espaços desse. Divido por 12, que vai dar 30 graus. Ou seja, cada pedacinho desse aqui mede 30. Cada pedacinho desse. Esse pedacinho bem aqui, que vou traçar aqui uma linha, vou chamar de X, esse pedacinho bem aqui, ó. Então, o que eu preciso descobrir é quanto vale esse pedacinho aqui, X. Se eu sei que do 3 até o 8, se eu contar, vai dar 150. Se eu somar com esse pedacinho, que eu não sei quanto é que ele vale, eu vou achar o alfa, que é o menor ângulo entre os ponteiros do relógio. Como é que eu faço? Eu tenho que saber quanto é que dá esse pedacinho aqui em minutos. Se marca 2h40, significa que já percorreu 40. Quanto é que falta para completar aqui uma hora? 60 minutos. Falta 20. Ok? Então, esse pedacinho equivale a 20 minutos. É quanto falta para ele chegar até o 3. Isso, ponteiro da hora. Cada pedaço desse mede 30 graus. Dá para eu saber em minutos quanto mede esse pedaço aqui? Isso em relação ao ponteiro da hora, tá? Se o ponteiro da hora sai do 3 e chega no 4, quantas horas ele andou? 1 hora. 1 hora equivale a quanto em minutos? Vale 60 minutos. Então, 30 graus está para 60. Como eu sei que esse pedacinho que eu chamei de X vale 20 minutos, eu ponho aqui minuto debaixo de minuto. E aqui eu ponho X. E faço a multiplicação em forma de X. Uma regra de 3. X vezes 60, 60x. 30 vezes 20, está aqui. Multiplico. 30 vezes 20, dá 600. X está multiplicando 60, né? Deixa o X e o 60 passa dividindo. Quiser cortar o zero aqui para facilitar o cálculo, pode cortar. Quanto é que é 60 dividido para 6? 10. Ou seja, 20 minutos equivale a 10 graus. Que é esse pedacinho aqui que está faltando. Então, basta eu pegar alfa, 150 mais 10, que é o x, e eu encontro 160 graus. Obrigado e até o próximo. Tchau!